esta hora costuma ligar a Rádio Observador, já sabe que há sempre uma viagem que passa pelo semáforo político. Sinalizamos com cores a atualidade e os protagonistas. Hoje, Luís Soares, são André Ventura e Pedro Nuno Santos. E começamos, Vanessa, pelo secretário-geral do PS, Judite França. Pedro Nuno Santos pede aos socialistas que tenham em público uma voz única, isto a propósito das divergências que são conhecidas sobre o posicionamento do partido em relação ao Orçamento do Estado. Que sinal te merece o líder do PS? Por este raspanete, que tem vários problemas, merece-me um vermelho vivo? Muito vivo. Porque há vários problemas nisto, e o primeiro é um problema democrático, obviamente, também há um problema de respeito e depois há um problema de memória. E estes são os problemas que estão encapsulados nesta questão. Comecemos pelo primeiro, da liberdade e da democracia. Os elementos do Partido Socialista têm direito à sua opinião. Independentemente de fazerem parte do partido, podem dar a sua opinião, dizer o que pensam publicamente, e isso faz parte da democracia e faz parte dos partidos como o PS. Portanto, quando o Pedro Nuno Santos diz que o partido tem de se apresentar unido publicamente, quer dizer que ninguém pode discordar dele. Ora, não sendo o PCP, nenhum outro partido funciona assim. Quer dizer, o Chega também, mas enfim, não vamos... Pronto, historicamente só o PCP. E depois Pedro Nuno Santos relaciona o combate político que vive agora com o facto de só ser possível fazer face a este momento se intervir a uma só voz. Não é verdade. Aliás, eu diria que era o fim do PS como partido, seria pôr-lhe uma mordaça. E há várias pessoas, algumas com provas dadas, como é o caso de Vieira da Silva, por exemplo, que ficou estupefacto, como é evidente com estas declarações, que tem direito a dar a sua opinião, que ainda por cima é valiosíssima quando se atravessam momentos difíceis. Portanto, é exatamente ao contrário. Depois há um problema de autoestima e de respeito, porque nem Pedro Nuno Santos tem tanta autoestima como parece, nem consegue impor-se pelo respeito. Portanto, vem impor-se pela ameaça, com aquele dedinho esticado, que fica, aliás, muito mal, e vem mostrar que está preocupado e que está ansioso e que, mais do que isso, não sente o partido seguro. Porque quem sente o partido seguro não precisa dizer estas coisas. Vai ter azar, porque há muitos socialistas combativos que acham que estão a fazer o melhor pelo país e pelo partido e, portanto, não se vão calar, como é o caso de Vieira da Silva ou como é o caso de Sérgio Sousa Pinto. Ninguém está a imaginar Sérgio Sousa Pinto a calar-se depois deste raspanete público. E já agora, quem ouve espaços televisivos, Pedro Nuno Santos referiu-se a espaço mediático e depois a pedestais mediáticos. Pedestal onde ele o próprio esteve, mas também já não se lembra. Está à espera de ouvir a opinião daquelas pessoas, porque se fosse para ouvir o papagaio do líder, então ouve-se o líder, que é o original. E depois há o terceiro problema, que é o da memória, e não é uma memória assim tão antiga, se bem que essa também existe, porque no tempo de António José Seguro, quem fazia a oposição interna e dizia o que lhe apetecia era Pedro Nuno Santos, e não tinha qualquer rebuço nisso. Mas eu estou a falar agora do programa na SIC Notícias, quando Pedro Nuno Santos fez um pequeno período de nojo, quando deixou o Ministério das Infraestruturas e foi fazer comentário livre e solto na televisão, claramente crítico de António Costa. Portanto, tudo isto vindo de quem nunca se autocensurou, em nenhuma circunstância, e que pede agora aos outros que o façam, porque, enfim, em linguagem corrente isto é agora fez dói-dói. Portanto, agora fez dói-dói. Portanto, agora tem que se calar porque fez dói-dói. Santa paciência. É a minha... Sim. É todo desabafo. Termino com santa paciência, saiu-me. É isso, Raquel Abcacis, santa paciência. É santa paciência, mas eu aconselharia Pedro Nuno Santos, a Judite já disse quase tudo, sim. Vou só aqui dar uma nota a Pedro Nuno Santos e depois sigo para a outra nota. Pedro Nuno Santos é o enfant terrible número 1. É o enfant terrible número 1, mas eu acho que ele estava na altura de pedir conselhos a António José Seguro, a Rui Rio, até a Luís Montenegro, aqui há um ano atrás, porque os partidos, quando estão na oposição, isto é mesmo assim. Zangam-se as comadres, dividem-se, descobrem-se as verdades e a verdade é que o poder une, mas quando não há poder, as opiniões dividem-se, e há sempre pessoas a acharem que têm um caminho melhor para voltar ao poder do que aquele que está a exercer o poder, neste caso na oposição. E, portanto, Pedro Nuno Santos tem que se habituar a ser líder da oposição, que é isso que ele é neste momento,
e a conviver com um partido que tem muitas vozes, tem muitas realidades. Eu acho que Pedro Nuno Santos conhece muito bem as bases do partido e era a isso que ele aludia também quando dizia aos comentadores para saírem do seu pedestal, mas isto é uma crítica que ouvimos sempre dos líderes da oposição, que é, há uns senhores do partido que têm acesso aos meios de comunicação social, mas que não representam o partido. Foi isso que ele ontem quis dizer. Mas o partido é tudo isso, são as vozes que se ouvem e são as vozes que ele vai ouvindo nas bases do partido, e ele, como líder, tem que saber gerir essas duas vozes e saber lidar com isso e fazer o seu caminho. Vamos então ao enfant terrible número 2. O meu outro sinal é encarnado mesmo naquele sentido de pare e não continue. Tem que ver com o outro protagonista desta novela orçamental, que se chama André Ventura, e que tem vindo desde o final da semana passada a publicar tipo detalhes. Novela, os detalhes de que se vai lembrando sobre as alegadas conversas que teve com Luís Montenegro, onde lhe terá sido proposto tudo e mais alguma coisa. Eu acho que André Ventura devia pensar bem se está a ir no caminho certo, porque estes episódios que ele vai revelando também não lhe ficam bem, admitindo que eles pudessem ser verdade. Nomeadamente este último que ele publicou, dizendo que teve uma conversa no dia 23 de setembro, em que, numa conversa de pé de orelha, Luís Montenegro lhe disse que tinha recebido o outro parceiro só para fazer de conta. Ele tinha pedido para sair pelas traseiras e para contar uma história. Ora, se André Ventura ouviu isto tudo da voz de Luís Montenegro no dia 23 de setembro e não disse nada até ao dia em que decidiu vir falar, no final da semana passada, eu acho que isso, admitindo que fosse verdade, fica-lhe talvez pior do que a Luís Montenegro. E, portanto, eu não sei o que é que ele procura conseguir com tudo isto. Eu acho que ele procura manter-se no palco, mas não me parece que todos estes relatos ajudem em alguma coisa àquilo que é a estratégia do Chega, ou até a decisões de última hora que o Chega possa vir a ter que tomar no caso de não querer ir a eleições. Acho que tudo isto fica-lhe... ele está a querer denegrir a imagem do Primeiro-Ministro, mas está-se a denegrir também a si próprio, porque se tudo isto é verdade e ele se manteve calado a um canto e a fazer os comentários públicos que fez ao longo de todo este tempo, isso também não diz muito sobre a credibilidade do líder de um partido que se acha alternativa e que acha que está fora do sistema, e que com ele sim é que as coisas se endireitavam, para usar uma linguagem de André Ventura. Portanto, um sinal vermelho muito forte, e no sentido de que ele pare, pense e continue por outro caminho. Raquel, o Primeiro-Ministro faz bem em ficar em silêncio, ou deveria, de algum modo, esclarecer que reuniões é que houve, quantas e em que termos? Eu acho que ele faz bem em ficar em silêncio. As pessoas sabem que essas reuniões existiram. Também é verdade que essas reuniões existiram porque o Governo sempre disse que queria falar com todos os partidos, também sempre deu sinais que a sua preferência de negociação era com o Partido Socialista, mas sempre disse que queria conversar com todos os partidos que se quisessem sentar à mesa, e, portanto, nesse sentido, é óbvio que, não sei se pode chamar a isso uma proposta de um acordo, mas uma conversa para saber o que é que o Chega acha indispensável que conste no orçamento, e se existiu seguramente a questão, e portanto eu acho que isso o Primeiro-Ministro esclareceu em devido tempo. Acho que neste momento tem tão pouca credibilidade este arrastar desta narrativa de André Ventura, que eu acho que um Primeiro-Ministro digno desse nome, seja ele quem for, faz bem em não continuar a dar resposta a este tipo de acusações. Judite, como é que também tens olhado para esta forma como Luís Montenegro tem reagido a tudo isto, no fundo mantendo-se em silêncio, para além daquele tweet que ele escreveu com letras garrafais, mentira? Acho que não precisa dizer mais nada e não deve alimentar esta conversa, porque é verdade que agora até ouvimos Pedro Nuno Santos
que sempre desrespeitou a credibilidade de André Ventura a considerar que isto pode ser verdade. Portanto, André Ventura tem credibilidade às segundas, quartas e sextas e não às terças e quintas, porque não faz sentido nenhum. Mas acho que, de facto, Luís Montenegro não pode ter mais nada a dizer sobre o assunto, nem deve envolver-se nesta conversa, e acho que já chegamos à fase em que, se André Ventura está a dizer a verdade, então que ponha as gravações aí a circular no YouTube, porque sem isso já ninguém acredita, não é? 2 sinais vermelhos Bem neste vivos. semáforo político, bem vivos, quer dizer que hoje ficámos mesmo parados no semáforo. Estamos de volta amanhã.